Nesse vídeo a gente vai tratar desses dois temas. Esse imposto que foi zerado em alguns produtos é uma coisa boa? E imposto sobre dividendos chegando por aí. Vem comigo. A você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Meu nome é Luan, consultor de valores imobiliários, e neste canal eu te ajudo a alcançar a liberdade financeira. E começando aqui pelo primeiro tema desse vídeo. Site Agência Brasil, então é a notícia oficial do governo. Governo zera tarifa de importação de 9 alimentos para reduzir preços. Já não é de hoje que o governo está bem preocupado com a inflação dos alimentos. Os alimentos não param de subir. Tá uma loucura. Isso impacta os mais pobres, então isso faz uma pressão enorme no governo. Olha só o IPCA 15. IPCA 15 foi de 1,23% em fevereiro. Um grande impacto por conta da habitação, mas alimentos vem pressionando bastante a inflação no Brasil. Não à toa que quando a gente olha aqui para o Boletim Focus, a inflação segue numa crescente, muito longe da meta. Bem longe. A meta 3% de inflação. Parece uma piada, mas a inflação no Brasil deveria ser só de 3%. Está encaminhando rumo a 6%. Por isso a preocupação do governo. Mas será que é uma boa medida? Olha, é claro que qualquer redução tributária é uma boa medida. Por isso eu não posso deixar de dizer que sim. Foi uma medida acertada do governo. Ele teve que fazer o que estava ao alcance dele. Reduzir imposto. Como é que funcionou isso na prática? Primeiro, é imposto de importação. Então eu estou zerando o imposto da importação desses alimentos. Então o que acontece? Quando o Brasil importa alimentos do exterior, existe um imposto ali no meio que encarece o preço desse produto. Claro, ele encarece. Eu tenho o preço mais o imposto. Se eu tiro o imposto, o preço fica menor. Logo, eu consigo comprar mais coisas do exterior. Consigo importar mais. Fica mais barato. Qual que é o impacto disso no primeiro momento? Agora eu tenho uma oferta maior de produtos aqui no Brasil, claro. Isso gera uma concorrência com a produção nacional. Então a produção nacional vai fazer ali uma pressão contra, claro. Por quê? Porque afinal de contas está fazendo uma concorrência maior. Esse é o medo que muitas vezes a indústria nacional tem. A gente viu ano passado a Gerdau reclamando do aço chinês entrando aqui no Brasil a preço de banana. Por quê? Porque aí você não consegue concorrer com esse produto que foi importado a um preço mais baixo. Mas aqui a gente está falando apenas de alimentos. Quais são os alimentos? Azeite, milho, óleo de girassol, sardinha, biscoitos, massas alimentícias, macarrão, café, carnes, açúcar. Olha só o açúcar, 14% de imposto. Então assim, não tem como não defender a medida. Eu sou sempre a favor de redução ou zerar imposto. Resolve o problema? Não necessariamente, mas dá uma amenizada pelo menos. Seja uma medida populista ou não, não interessa. O que importa é o efeito. O efeito para o brasileiro será bom. Então para o consumidor será algo muito bom. Vai ter pressão do produtor nacional? Vai. O governo até tenta falar o seguinte, essa redução não vai impactar aqui os produtores nacionais, apesar da concorrência com o alimento importado. Só que não convence muito. Alguma concorrência vai ter. Mas o governo precisa fazer alguma coisa, gente. Não adianta ficar, não, tá fazendo concorrência. Olha, essa medida aqui, inclusive, é bem mais liberal do que o Trump tem feito lá nos Estados Unidos. Essa coisa de ficar tarifando para lá e para cá, isso aí só gera inflação. Isso aqui, que o governo Lula está fazendo, reduz a inflação, ainda que não resolva o problema por completo, mas dá uma reduzidinha. Então veja, isso é bem cômico. Em se tratando de Estado e política, a gente percebe o seguinte, por mais que o governo Lula, a maior parte do tempo, se diga de esquerda e etc., essa aqui é uma medida mais liberal. Uma medida mais liberal. Lá o Trump, protegendo a indústria nacional, é um problema que pode gerar o quê? Inflação lá nos Estados Unidos e alta do dólar. Eu não sei até que ponto o Trump só está blefando ou está realmente pensando que isso vai funcionar. Eu acho que não. Eu acho que ele está negociando, não faz sentido isso que ele está pensando. Falando até que pode tarifar ainda mais o Brasil, que é injusto, o quanto o Brasil tarifa os Estados Unidos. Isso aí pode até beneficiar a China. Que guerra comercial é essa que a China pode acabar pegando aquela demanda que o Brasil não vai estar conseguindo suprir porque está super tarifado, porque os Estados Unidos pretendem fazer isso? Loucura. Tá muito esquisito. Mas a medida aqui no Brasil é boa. De novo, eu não tô passando pano pro governo, mas a gente precisa ser coerente. Se eu sou liberal ou libertário, eu preciso aplaudir, ainda que o problema não seja resolvido, qualquer redução de imposto. Para com isso. A gente precisa focar nas ideias, não no político. A ideia redução tributária é uma boa ideia. Ponto final.
Ainda tivemos uma medida de desregulamentação, outra medida liberal, olha só! A última medida anunciada pelo governo foi a aceleração do Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal, a fim de acelerar as inspeções sanitárias e aumentar o número de registro de 1.550 para 3.000, favorecendo produtos como leite, mel, ovos e carnes. Olha só, o governo querendo acelerar. Claro que isso aqui vai encontrar muita resistência, o pessoal vai falar, o governo agora não está mais ligando para a saúde das pessoas, está largando mão de questão sanitária. Governar é a arte do possível. O pessoal está falando, se a gente não resolver esse problema dos alimentos agora, ó o nabo do governo. A gente perde fácil em 2026. É estratégia. O bom é que na condição de consumidor brasileiro, a gente se beneficia. É isso. O mercado até que está reagindo bem a essa medida. Agora, o choro vai ser o quê? O choro vai ser livre para o produtor nacional. Mas no mundo globalizado, eu não consigo enxergar essa visão ilhada que algumas nações possuem. Não tem jeito. O mundo globalizado nos torna frágeis, porque a gente fica interdependente, mas não tem outra solução. Então, de novo, boa medida, desregulamentação ali na inspeção sanitária e redução de impostos, zeragem de imposto de importação, muito bom. Mas aí vem a parte ruim desse vídeo. Tributação dos dividendos, essa novela que nunca acaba. Foi enviado para o Congresso Nacional proposta de tributação dos dividendos. E o que eu queria te chamar a atenção aqui é o seguinte: o governo zera imposto de um lado, mas quer cobrar do outro. O governo segue com déficit fiscal. Então ele precisa arrecadar. Se ele não conseguir fazer isso, ele vai continuar se financiando através de dívida pública com taxas cada vez maiores. E isso pode descambar em mais inflação, por conta da dominância fiscal, que é esse fenômeno de eu aumentar juro, mas não conseguir conter a inflação porque o governo precisa imprimir mais moeda e a impressão de moeda, sem aumento da produtividade, gera inflação. Então é isso que a gente não quer. E aí o governo está pensando em ir no dividendo. Só que tem um detalhe que o governo nunca vai te contar. O dividendo no Brasil, ele já foi tributado antes de 1995. Ele era tributado. Só que aí, o que foi feito à época? Eles pensaram o seguinte: vamos unificar o imposto, tudo na cobrança da empresa, vamos tirar do dividendo e jogar essa alíquota na empresa, cobrar tudo na empresa? Por quê? Porque facilita a fiscalização. Se eu tiver que cobrar imposto sobre dividendos da pessoa física, ela muitas vezes não vai pagar, não vai recolher DARF, sabe esse tipo de coisa? Aí criaram o JCP para poder ter a retenção ali na fonte. Mas foi uma medida pensando no bem do governo, para economizar com fiscalização, para não ter tanta sonegação. É isso. Então o que acontece? Hoje, de forma indireta pelo menos, o dividendo já é tributado, porque a carga tributária que a gente tem já embute a antiga tributação que a gente tinha nos dividendos. Mas o governo nunca vai te contar isso. Só vai ficar aquele discursinho, não, porque o Brasil é um dos únicos países do mundo que não tributa e não sei o quê, só para te enganar. Isso aqui é o quê? É o governo desesperado por arrecadação, precisando tributar o dividendo de novo. E aí qual que é o grande problema que está em alerta? Viu? Você vai reduzir a carga tributária nas empresas, que já é de 34%, gigante, duvido que vai ter compensação. Eu duvido. Então não dá para a gente admitir essa tributação de dividendos de maneira nenhuma. A pressão tem que ser toda contra, porque isso já aconteceu no passado e hoje, na prática, você já tem o dividendo tributado por conta dessa alta carga tributária embutida nas empresas. Só para você ter uma ideia, olha o que aconteceria hoje. Hoje, vou pegar aqui só como exemplo um demonstrativo de resultado da WEG. Hoje, a empresa tem o quê? Ela tem a sua receita líquida, tudo que ela fatura, aí ela desconta o custo dos produtos vendidos, que é tudo que ela gasta para produzir mais uma unidade de um produto ou um serviço, tá? Aqui produtos. Beleza? Depois que eu desconto isso, eu tenho meu lucro bruto. Aí eu começo a descontar as despesas, vendas, administrativa, financeiras, que são despesas com juros, equivalência patrimonial, beleza? Aí eu chego aqui em lucro antes dos impostos. Aí aqui eu pago impostão, ó. Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido. Aí tem imposto diferido, é isso aqui. Aí o que acontece? O governo, ele quer, depois que você já pagou tudo isso aqui, chegar aqui no lucro líquido e a hora que a empresa pegar esse lucro líquido e mandar para o acionista como dividendo, vai ter mais uma tributação. Acontece que aqui, ó, nesse imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido, já está embutido o antigo imposto sobre dividendos, antes de 95. Esse é o grande problema. Não caia nessa historinha. Lembrando que hoje em dia, quando você recebe aqui o seu dividendo, tem o JCP, que já sofre tributação. O JCP aqui já diminui o tamanho do dividendo. O que eles querem pegar é o dividendo mesmo. E podendo chegar numa alíquota progressiva, assim como a renda que a gente paga na pessoa física. Pagar mais de 20% de imposto, imagina que loucura. E se você me perguntar se eu acredito que isso vai acontecer aqui no Brasil, olha, o governo está desesperado por isso.
Até porque o pobre não sente tanto, né, a princípio. O que vai ficar de fora é fundo imobiliário, CRI, CRA e renda fixa isenta no geral. Mas o pobre não sente tanto, porque isso aqui é coisa de rico, segundo o governo. Então só o rico vai ser penalizado, supostamente. Mas a gente sabe que não. A gente sabe que hoje a classe média recorre aos investimentos para complementar a sua renda e não depender do INSS, aquela grande pirâmide financeira institucionalizada. Então a gente tem que continuar fazendo barulho contra isso aqui, que não faz o menor sentido. Acabei elogiando o quê? A medida de redução de imposto de importação, mas aqui eu vou continuar atacando. Que o meu propósito é defender os investidores, defender você contra o Estado. E a gente sabe que o Brasil já tem pouca atratividade para investimento. Essa atratividade já pequena seria praticamente extirpada com a tributação sobre os dividendos, sem uma compensação na carga tributária das empresas. Algo que eu acredito que não vai acontecer, afinal de contas, a gente está falando de uma intenção de aumento de arrecadação. O governo quer arrecadar mais, como que ele vai compensar lá nas empresas? Não. Então, vamos continuar fazendo barulho. Já compartilha esse vídeo e se inscreve aqui no canal para se manter bem informado. Fui!